tenho alguma coisa para contribuir e espero que eu consiga fazê-lo. Entrando, então, eu vou me restringir a falar dessa nova sistemática de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, fazendo algumas pinceladas de outros temas que acabam afetando esse tema do interesse de todos e todas aqui na presente. A questão dos honorários advocatícios é uma luta antiga, principalmente da OAB, encampando para que isso pudesse fazer parte, em algum momento, de texto legislativo que nos permitisse ser remunerados, a exemplo de todos os outros ramos que a gente acaba atuando, e não tinha porquê, pelo menos esse é o meu entendimento, de não termos essa temática tratada numa justiça da envergadura e importância que é a Justiça do Trabalho. E, felizmente, ao agrado de uns e desagrado de outros, veio a reforma trabalhista tratando de vários temas, e acredito que, especificamente na questão dos honorários, em sua maioria, os operadores, pelo menos os advogados, concordam que ele merecia estar incluído em um dos pontos da reforma trabalhista. Talvez, diante da peculiaridade de cada posicionamento e trabalho de cada um de nós, advogados, seja do empregado, seja do empregador, se posicione em relação a algumas temáticas que a reforma trouxe, concordando ou não com a ampliação ou com toda a redação que foi dada a respeito dos honorários advocatícios. A ideia original e a justificativa principal para que se não tinha a possibilidade de remuneração dos advogados através dos honorários de sucumbência partia da premissa principal da possibilidade do jus postulandi na Justiça do Trabalho. E que, mesmo com a inclusão desse artigo, tratando especificamente dos honorários advocatícios, não foi avastado com a reforma trabalhista. Ainda continua valendo o jus postulandi na Justiça do Trabalho, com a única exceção que nós temos, e o doutor Alexandre, ainda que tenha passado rapidamente, mas falou desse tema, que é aquela hipótese do acordo extrajudicial, nessas hipóteses de jurisdição voluntária, em que a lei exige a obrigatoriedade de cada parte, quando levar essa composição, essa petição conjunta de acordo, que esteja representado necessariamente por advogado, inclusive advogados distintos para cada parte. Então, a exceção dessa única hipótese trazida pela reforma trabalhista, que é do acordo extrajudicial, que exige, portanto, a presença de advogados representando os interesses de cada uma das partes, um advogado para o empregado e um advogado para o empregador. Toda outra discussão contenciosa na Justiça do Trabalho se admite ainda o jus postulandi, mesmo, repito, com a inclusão da parte dos honorários advocatícios. Primeiro ponto, então, trazido, agora entrando na seara propriamente dita dos honorários, que está previsto lá no artigo 791-A, que não tem redação na atual redação da CLT, é um dispositivo novo, né? Não foi uma alteração legislativa, alterando redação de artigos ou incluindo alguns parágrafos, não, é um artigo novo que vem sido trazido. E o primeiro ponto, então, é o percentual que é trazido pela reforma trabalhista de honorários advocatícios. Ao contrário do que se estabelece na justiça comum, na parte civil, principalmente, que tem uma previsão de honorários fixados de 10% a 20%, o legislador, não sei, se achando que o nosso trabalho de advogados trabalhistas é muito mais simples do que os advogados civilistas, e com toda a vênia aos civilistas que estão aqui presentes, mas, de certa forma, ao menos na fixação do percentual, nos deixou diferente da parte civil, fixando não de 10% a 20%, e sim de 5% a 15%. Particularmente, não concordo com essa diferenciação,
inclusive, como todos vocês puderam acompanhar de tudo que a gente falou aqui, principalmente com a nova temática da reforma trabalhista trazida para a Justiça do Trabalho, a complexidade que vai se exigir do advogado nas lides na Justiça do Trabalho, em vários aspectos, são muito mais complexas do que matérias tratadas na Justiça comum. Mesmo assim, se entendeu por essa fixação de 5% a 15%. Então, aos civilistas, então, tenham o cuidado de, quando forem militar na Justiça do Trabalho, não pedirem os seus honorários de 10% a 20%, porque na nossa Justiça do Trabalho funciona um pouco diferente e o percentual, então, é de 5% a 15%. Talvez, num futuro, e espero que seja próximo, consigamos fazer uma luta para que seja equiparado esses percentuais, pois, ao meu ver, não se justifica ter essa diferenciação entre áreas. Em vários aspectos, o dispositivo tratado na reforma trabalhista, quando traz a sua temática dos honorários advocatícios, ela segue a lógica do novo Código de Processo Civil de 2015. Inclusive, as redações de alguns pontos específicos da redação da CLT, ela é idêntica, nessa parte de honorários advocatícios, ao do que consta no novo CPC. E não só na parte de honorários. A parte de litigância de má-fé, por exemplo, tem vários dispositivos que são, a redação é idêntica, a questão da disposição do ônus da prova, a exemplo, a mesma coisa. E, especificamente, então, na parte de honorários, o que nós temos aqui aqueles critérios para a fixação da complexidade da causa, a natureza, o trabalho desenvolvido pelo profissional, eles são os mesmos do Código de Processo Civil. Então, o juiz, ao analisar, por ocasião da sentença, para a fixação dos honorários, ele vai acompanhar aquele rol estabelecido no artigo 791-A, no seu parágrafo 2º, estabelecendo quais são os critérios. Então, inciso primeiro, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, e quarto, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Esses são os critérios que constam expressamente na reforma trabalhista, então, no artigo 791-A, parágrafo 2º, que é, como dito, idêntico àquela previsão legislativa do novo Código de Processo Civil. Então, esse é o critério a ser adotado pelo juiz na hora da fixação. Obviamente, se não concordarem com o percentual fixado, porque, como eu tenho percebido uma certa resistência do judiciário trabalhista, talvez não por má vontade, mas talvez por conta de não ser uma temática que até então era tratado na Justiça do Trabalho, não vai me surpreender que, em várias ocasiões, em discussões de processos trabalhistas, ainda que estejamos tratando de matérias complexas, que o grau de atuação, de zelo do profissional e o desenvolvimento do seu trabalho intelectual naquele processo seja o suficiente para se fixar os honorários advocatícios em um percentual máximo, como previsto na nova redação da CLT, de 15%, não vai me surpreender de ser fixado no primeiro, o limite mínimo ali de 5%. Então, é um trabalho nosso, eu acho que a advocacia trabalhista precisa fazer essa conscientização, tendo esse parâmetro legislativo dos critérios de como se fazer para fixar, seja advogado do empregado, seja do empregador, para que todos nós, nessas hipóteses em que não fique respeitado esses parâmetros de critério, que a gente recorra, que a gente vá às últimas consequências. Talvez eu esteja sendo um pouco pessimista, até porque ainda não entrou em vigor e a gente não tem nenhuma manifestação judicial a respeito dessa fixação, de quanto, mas pelas manifestações que a gente tem percebido nessa etapa pré-reforma, me parece que a gente vai começar a ter, principalmente com os juízes de primeiro grau, essa certa resistência nessa fixação desses percentuais nos patamares, pelo menos tentando levar ao máximo, óbvio, em situações de extrema simplicidade da discussão trazida,
acho que é um dever, sim, do juiz fixar em patamar mínimo, até para não trazer mais encargo às partes. Mas, caso não seja isso, e essa é lamentavelmente, é a minha expectativa, que a gente, como advogado trabalhista que somos, que a gente o faça recorrendo, lutando pelos nossos honorários. Já que a gente tem a previsão legislativa, então vamos fazê-la cumprir. E digo isso porque, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, lamentavelmente, aqueles que militam, então, na área civil, percebem, no dia a dia da rotina do advogado, uma insistência dos juízes de não fixar nos percentuais mínimos estabelecidos no Código de Processo Civil de 10% a 20%. Então, por diversas vezes, a gente está tendo que recorrer, e, pelo menos para a minha felicidade, o nosso tribunal aqui tem sido um exemplo de aplicação correta do Código de Processo Civil na fixação desses percentuais de 10% a 20%, mas, infelizmente, os juízes de primeiro grau têm essa resistência e, por várias oportunidades, eu tenho presenciado casos em que, se a gente for fazer a conta do valor que está sendo discutido na ação e quanto vai ser apurado de honorário, chega a ínfimo 1% do valor que está sendo discutido. Então, conclamo todos os senhores e senhoras a continuar nessa luta agora na esfera trabalhista para que a fixação dos nossos honorários seja feita de forma digna, nos percentuais, nos limites que a lei nos estabelece. Passado, então, a questão dos percentuais, um outro dispositivo que vem com a reforma trabalhista, semelhante àquilo que consta do Código de Processo Civil, é a vedação, então, dos honorários, de fazer a compensação de honorários advocatícios. A previsão, então, da reforma trabalhista, e o doutor Alexandre comentou a respeito disso, da proibição, então, desses créditos que vão para o advogado serem compensados. Eu cito aqui, eu costumo citar alguns exemplos para melhor entendimento. Digamos que o reclamante ajuiza uma ação trabalhista, formulando pedidos dos mais diversos, de horas extras, diferenças salariais, adicional de insalubridade, por aí vai. E, na condenação, nós teríamos um valor de R$10.000 devidos a esse reclamante, por conta das verbas que lhe foram sonegadas, e fixando da parte em que cada parte decaiu, sucumbiu do seu pedido, é fixado um valor de R$1.000 para o advogado do reclamante e mais R$1.000 do advogado do reclamado, da parte reclamada. A CLT proíbe que a gente faça essa compensação, já que um vai receber R$1.000 aqui de honorários, o outro também vai receber R$1.000, a gente compensa, zera esse crédito aqui que o advogado teria direito e segue o barco. Infelizmente, também, isso originário da justiça comum, em que, lamentavelmente, por várias oportunidades, essa prática acontecia, e que foi corrigida com a reforma, com o novo Código de Processo Civil, o legislador trabalhista, na parte da reforma, também teve esse cuidado, proibindo essa compensação de créditos, porque tratam-se de créditos distintos. O que vai, então, para o advogado da empresa é crédito dele, o que vai para o advogado do empregado é crédito dele, e as verbas trabalhistas que foram sonegadas e apuradas por ocasião da liquidação de sentença, que nesse caso deu os R$10.000, vai para ele. Então, cada um com o seu direito ao seu crédito, separando o que lhe compete, o que lhe cabe. Então, é muito bem-vinda a repetição nesse ponto aqui da reforma trabalhista do que dispõe o Código de Processo Civil, porque, como dito, infelizmente, era uma prática comum a gente perceber no judiciário essa compensação dos honorários advocatícios. E aí a gente começa a entrar nas questões mais polêmicas dos honorários advocatícios, e a parte
que eu acredito que todos vocês devem estar aguardando eu falar, que é da inconstitucionalidade ou não do dispositivo, acerca naquela matéria que trata da justiça gratuita. Antes disso, eu gostaria de trazer algumas situações de aplicação subsidiária que, a meu ver, cabem aqui por conta de uma omissão na reforma trabalhista. A primeira delas é que nós não temos, a exemplo do que tem no Código de Processo Civil, uma previsão expressa de como vai ser disponibilizado os honorários advocatícios naquelas hipóteses em que há litisconsórcio no processo. Muito embora, como eu disse, em vários aspectos, a reforma tenha copiado dispositivos do Código de Processo Civil, nesse particular, tratando dos honorários, ela foi omissa e não trouxe essa previsão legal. Muito embora a gente saiba que isso acontece com frequência, né, principalmente naqueles casos em que tem que esteja se discutindo a terceirização, então entra-se com a reclamatória trabalhista contra o empregador principal e contra também a tomadora de serviço. Como é que vai ser feita a fixação dos honorários quando a gente tiver duas empresas reclamadas? E, nesse caso, eu me socorreria daquele dispositivo previsto, então, no novo CPC, que é o artigo 87 do novo CPC, que vai ali explicar como vai ser a sistemática de distribuição dos ônus sucumbenciais nessas hipóteses. E diz o seguinte, o artigo 87, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. O parágrafo 1º desse artigo, ele esclarece o seguinte, como é que deve constar essa situação na sentença, que deveria ser um dever do juiz constar essa situação da distribuição, da proporcionalidade desses honorários por ocasião da sentença. E diz o seguinte, o parágrafo 1º do artigo 87 do novo Código de Processo Civil. A sentença deverá distribuir aos litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Então, deve a sentença consignar de forma expressa a forma como vai ser feito a proporcionalidade ao que compete a parte de honorários, o que compete a cada parte no processo. Mas, Diogo, e se o juiz do trabalho, por conta de não ter uma previsão também expressa na CLT, não estabelecer essa proporcionalidade na sentença, estabelecendo ao que compete cada das partes ali dos litisconsortes, ativo ou passivo? Eu sugiro que, caso não tenha essa previsão na sentença, que o juízo seja, sim, provocado para que complemente e esclareça essa proporcionalidade, porque é isso que diz aqui o artigo 87, parágrafo 1º, que, ao meu ver, se aplicaria subsidiariamente na Justiça do Trabalho. Por quê? Se não for feito essa distribuição na proporcionalidade de responsabilidade de cada uma das partes, o próprio artigo 87, no seu parágrafo 2º, vai estabelecer que essa responsabilidade pelo pagamento, quando não expressamente disposto na sentença a distribuição proporcional, ela vai se dar de forma solidária entre as partes que foram sucumbentes. E é isso que diz, então, o parágrafo 2º do artigo 87, que diz o seguinte: se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Então, como eu falei, apesar de ter uma previsão no Código de Processo Civil, que não foi trazida com a reforma trabalhista, nessas hipóteses, quando a gente tiver esse enfrentamento de mais de um réu ou mais de um autor na ação, e caso o juiz não aplique subsidiariamente, eu sugeriria que fosse provocado o juízo para aplicar subsidiariamente o artigo 87 aqui, para fazer essa distribuição proporcional, sob pena de, se você é advogado de uma das partes em que, nessa distribuição proporcional, seria menos onerado por conta de uma distribuição equitativa da sua responsabilidade dentro de um processo, e talvez eu ser responsável por
25% ou 30%. Caso não seja feito, essa responsabilidade passa a ser solidária com a outra parte que também foi sucumbente. Então, acho, apesar dessa omissão legislativa, e não acredito que ela tenha sido proposital para não caber a aplicação dessa proporcionalidade na Justiça do Trabalho, eu acho que é possível, sim, a gente se socorrer do novo Código de Processo Civil, a exemplo também do que ocorre naquelas hipóteses de quando a parte decai da parte mínima dos seus pedidos. Também foi falado pelo doutor Alexandre, também acho que é caso de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, porque, muito embora, e também não sei por que não foi trazido esse dispositivo com a reforma trabalhista, mas o fato é que ele não trouxe. E naquelas hipóteses em que a gente visualizar essa parte de ter decaído, uma das partes ter decaído da parte mínima do pedido, também acho que seria o caso de aplicar o Código de Processo Civil, que tem essa previsão no seu artigo 86, parágrafo único, que assim estabelece: se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. E aqui a gente poderia estar aplicando esse dispositivo não apenas no todo da ação, mas também fazendo uma interpretação ampliativa naquela parte dos pedidos especificamente feito, e como o doutor Alexandre Ramos também já pontuou aqui no início. Então, se tem um pedido de horas extras que está fazendo, que quer um valor de, sei lá, 10 mil, por exemplo, e a condenação é feita em 9.500, é evidente que que a parte sucumbiu, decaiu da parte mínima daquilo que ela estava pedindo. E seria, até porque daria um trabalho gigantesco na hora de apuração do quanto dos honorários se a gente pormenorizar essas situações. Então, acho que seria o caso de aplicação do artigo 86, parágrafo único, nessa situação da parte mínima do pedido, e, como falado, não da causa como um todo, né? Mas também para que se possibilite fazer essa análise em relação àquilo que cada um daqueles pedidos que agora estão sendo liquidados serão feitos. Lá no caput desse artigo 71A, ele estabelece que a fixação desses honorários de mínimo 5% a 15%, ele vai ser feito sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, o proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E daí começou a ter uma certa dúvida de várias pessoas começarem a questionar se ele faz essa referência ao percentual dos honorários que deve ser apurado em cima daquilo que foi levantado por ocasião da liquidação da sentença, como é que nós faríamos naquelas hipóteses em que a ação foi julgada totalmente improcedente e que a gente não chegaria nessa fase de liquidação, porque não tem crédito a ser apurado, não tem necessidade de fazer uma liquidação, porque a ação foi julgada totalmente improcedente. Ainda que nós temos esse dispositivo que vai sempre fazer a referência naquilo em que quem for vencedor nessa parte, o reclamante, e que vai ser apurado em cima daquilo que foi efetivamente liquidado por ocasião dessa fase processual, nessa parte dos honorários advocatícios devido à empresa, do advogado da empresa reclamada, nós temos, sim, condições de apurar o quanto serão os honorários aplicados de 5% a 15%, por conta da nova exigência legislativa trazida pela reforma trabalhista, da necessidade de o pedido ser certo, líquido e determinado. Então, nós já temos um parâmetro, já desde a inicial, de quanto está sendo discutido naquela ação e que, na hipótese de improcedência, poderia, sim, servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência, nesse caso, para o advogado da parte reclamada. E daí começam a surgir algumas dúvidas que, pelo menos
nessas minhas corridas aí pelo Estado para tratar, eu tenho tratado principalmente da parte processual da reforma trabalhista, de questionar como é que eu faço a minha liquidação ali da inicial, isso vincula, eu não posso mais... como é que funciona na fase de liquidação de sentença? E, de fato, ao advogado do reclamado, é em cima disso que ele vai se limitar para apurar os seus honorários. Mas vocês já imaginaram a hipótese de um advogado da empresa impugnar na sua contestação um valor que foi apurado pelo reclamante na sua inicial, por exemplo, dando pedido de horas extras, e que ele colocou ali que seria em torno de R$5.000, e ele impugnando dizendo o seguinte, não, o pedido não é R$5.000, é de R$20.000, nos parece um contrassenso e uma lógica um pouco deturpada, até porque se ele fizer isso e a empresa que o contratou descobrir, a empresa vai querer esganar esse advogado, que assim, como o cara está pedindo 5, tu diz que, na verdade, o pedido dele não é 5, seria R$20.000. Óbvio que, numa situação dessa, a oportunidade que a parte vai ter para não se vincular naquelas hipóteses de improcedência é daquele pedido. Não vejo, talvez esteja equivocado nessa minha interpretação e leitura que faço do artigo, de se abrir uma fase de liquidação para apurar aquilo que foi feito lá no início da ação, lá na origem da ação, a liquidação, para se apurar, se o reclamante efetivamente ganhasse a ação, vamos calcular aqui, encaminha para o perito judicial para ele apurar quanto que seria, unicamente para apurar crédito de honorários do advogado. Não me parece que, na prática, é isso que vai acontecer. Porque o momento de discutir aqueles limites impostos na inicial é por ocasião, seja do ajuizamento da ação, e quando ela ficar muito desproporcional o pedido, seja para baixo, principalmente, no caso que eu acho que vai ser para baixo ou para cima, é dever também do juiz determinar a emenda inicial para que se corrija o valor, adequando o pedido líquido que consta da petição inicial com aquele pedido correspondente que está sendo feito. O juiz já tem, em várias oportunidades, condições de assim fazer. E se não tem nessa primeira oportunidade, porque não tem a documentação trazida pelo autor em várias oportunidades, poderia estabelecer alguns critérios, como eu falei, seja nessa fase processual da apresentação da defesa, onde consta toda essa documentação apresentada. Então, resumindo, aqueles que têm essa preocupação de como é que vai ficar os meus honorários aqui, vou abrir uma parte de liquidação só para apurar os meus honorários, para calcular aquilo que tinha sido pedido? Não. Né? Você tem condições de saber quanto vai ser os seus honorários por conta do valor que foi pedido lá na inicial, que agora passa a ter essa exigência de ser um pedido líquido. E aí entramos na parte que eu entendo a mais polêmica dos honorários. Acredito que tenha agradado, de fato, a todos nós essa previsão legislativa de trazer os honorários para a Justiça do Trabalho, e agora começa a ter esses embates de conveniência de ser ou não inconstitucional. A parte que consta da reforma, que faz aquela ressalva naquelas hipóteses em que o beneficiário da justiça gratuita, mesmo o beneficiário da justiça gratuita, também tem o dever de pagar honorários advocatícios, quando sucumbente for, quando ele tiver créditos a receber naquela ação que ele está discutindo, ou em outra ação, e a redação é aberta, mas concordo com o posicionamento do doutor Alexandre, que se limita a essas discussões de natureza trabalhista, uma outra ação trabalhista que esteja correndo na Justiça do Trabalho, muito embora nada impeça que o advogado, com créditos a receber e suspenso por conta desse deferimento do benefício da justiça gratuita, se ele souber, em alguma ação civil, por exemplo, que o reclamante tem condições de receber, ele está recebendo aqui uma indenização contra uma ação qualquer, ele pode ir buscar esse crédito dele, que tem natureza alimentar, tal qual aqueles
esses créditos trabalhistas, buscar naquela ação civil, mas não através do processo em que ele está discutindo e que ele recebeu esse crédito. A previsão, então, que consta aqui do artigo 791-A, ele faz o seguinte, no parágrafo 4º, e peço desculpas por eu não ter trago aqui slides, eu fico mais confortável falando assim, mas eu faço a leitura, acredito que, como é algo que nos interessa tanto, acho que todos já leram, pelo menos esse ponto aqui na reforma dos honorários advocatícios, e ele fala o seguinte no parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passando-se esse prazo, tais obrigações ao beneficiário. Vejam que aqui a gente já tem uma diferença em relação àquilo que está previsto no Código de Processo Civil, quando estabelece que o prazo é de 5 anos para que fique essa condição suspensiva e, de fato, ultrapassado esses 5 anos, se não modificou a situação econômica da parte beneficiária da justiça gratuita, infelizmente, o advogado não tem mais direito de cobrar esses créditos. Na Justiça do Trabalho, agora com a reforma, esse prazo ele é reduzido para 2 anos. Okay? Então, o beneficiário da justiça gratuita, e com a ressalva do parágrafo 4º, que não tenha créditos a receber nessa ou em outra ação de natureza trabalhista, se ele não receber, então, nada, e é beneficiário da justiça gratuita, o advogado tem o prazo de 2 anos para aguardar que essa situação econômica dele modifique e que o possibilite cobrar esses créditos. Ultrapassado, então, esses 2 anos, também não tem mais direito dessa cobrança. E daí eu trago aqui algumas situações que a gente vai começar a vivenciar na prática, de alguns exemplos práticos do que pode acontecer com esse tipo de dispositivo. Usando aquele exemplo que eu trouxe ali no início, o reclamante vem a juízo e faz um pedido de horas extras, adicional de insalubridade, equiparação salarial, diferenças salariais, que no conjunto da sua petição inicial, naqueles pedidos líquidos, importa numa ação de R$100 mil. Essa é a discussão, essa é a limitação, a liquidação dos valores pleiteados com a inicial. Uma discussão que está envolvendo R$100 mil. E ele é beneficiário da justiça gratuita porque ele conseguiu comprovar a sua condição de hipossuficiente. Ele ganha a ação é parcialmente procedente, e, ao final, ele vai ter um crédito a receber de R$10 mil, e o percentual fixado nessa ação é de 10%. Então, nós temos um pedido de R$100 mil, que foi julgado parcialmente procedente, do qual dá o direito ao reclamante de apenas R$10 mil daquilo, tudo que ele pediu. Então, ele foi sucumbente em R$90 mil, conforme aquele pedido líquido feito na inicial. Na hipótese da fixação de honorários, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um reclamante que vai receber R$10 mil de crédito trabalhista, o direito do advogado dele receber R$1.000, que é o percentual de 10% em cima dos 10 mil do crédito que o seu cliente tem o direito. Então, 10 mil para o reclamante, R$1.000 para o advogado do reclamante, e como o reclamante sucumbiu de 90 mil e ele é fixado em 10%, o advogado da empresa, da reclamada, vai ter direito a receber R$9 mil de honorários de sucumbência. É isso que pode acontecer e vai acontecer na prática. Mas tem mais algumas, e eu sempre, quando eu faço esse exemplo, todo mundo começa, seja para um lado, para quem advoga para a empresa, ou para o empregado, dessas discussões, que a gente vai ter isso na prática. Então, no exemplo que eu estou trazendo aqui agora,
nós vamos ter um advogado, um reclamante, recebendo R$10.000 de créditos trabalhistas, com um manto para o ajuizamento da ação, num primeiro momento de isenção das custas e despesas processuais decorrentes daquela ação, por conta de conseguir demonstrar a sua condição de hipossuficiência, mas que ele vai ter que pagar R$9.000 ao advogado da reclamada. Então, ele recebe 10, o seu advogado recebe 1, ele vai ter que pagar R$9.000 para o advogado da reclamada e vai sobrar R$1.000 para ele, porque, considerando que mesmo ele beneficiário da justiça gratuita, ele tem créditos a receber, e é isso que diz o parágrafo 4º, antes de ele receber os seus créditos, primeiramente ele vai ter que pagar os honorários do advogado da parte adversa. Então, nós temos aqui, nesse cenário, R$10.000 que viraram R$1.000 para o reclamante, honorários advocatícios do advogado do reclamante de R$1.000 e mais honorários advocatícios de R$9.000 para o advogado da reclamada. Mas não vamos esquecer que, quando esse reclamante foi ajuizar a ação e foi no escritório do advogado, ele firmou um contrato de honorários, e eu estou sendo aqui, vou fixar em 20% do benefício. Tá? Qual foi o benefício dele da ação? R$10.000. Então, os R$1.000 de honorários de sucumbência pagos ao advogado do reclamante pela reclamada, ele ainda vai receber contratualmente, por um contrato firmado com o seu cliente, mais R$2.000, calculados em cima dos 10.000, que esse é o benefício que ele conseguiu por conta daquela ação. Então, ele vai receber R$1.000 de honorários de sucumbência, R$2.000 de honorários contratuais, os R$9.000 para o advogado da reclamada, e daí não vou nem entrar na seara se no contrato dele ele tem algum benefício além disso em relação à parte que ele conseguiu tirar da ação com a sua empresa. Vou me prender à polêmica da parte do reclamante, que nesse caso sai de uma ação devendo ainda R$1.000 para o seu advogado. Ele sai devendo R$1.000 para o seu advogado. Por conta dessa sistemática que nós temos agora com a reforma, vai exigir um cuidado redobrado dos advogados, principalmente dos reclamantes, em estabelecer alguns limites, inclusive análise de risco, do que aquela ação vai estar importando para o seu cliente. Porque esse cliente, certamente, ele vai sair reclamando desse advogado. Ele vai falar mal. Porque como? Ele falou que eu ia ganhar R$100.000, no final aqui eu tive que pagar R$9.000 para um, ainda só ele que recebeu o dinheiro e eu ainda estou devendo dinheiro para esse canalha, né? Porque ele vai falar mal. E a gente também vive de indicações. O cuidado que a gente tem que ter nessas hipóteses, e talvez essa seja a mudança de paradigma que a gente tem agora com a reforma, é dessa análise de risco que a ação vai nos trazer. E daí nós temos hoje, já falado aqui, de uma possível inconstitucionalidade nesse parágrafo 4º, ao permitir essa cobrança de créditos desses honorários advocatícios, por conta de que, no entendimento de várias pessoas, o judiciário, em especial de primeiro grau, pelo que eu tenho percebido, já se manifestando nesse sentido, de que seria inconstitucional, porque nós estaríamos dificultando o acesso ao judiciário. Os que me antecederam entendem pela inconstitucionalidade, com base nesse fundamento. Nós temos hoje uma ação direta de inconstitucionalidade. Ontem, eu soube ontem também, não sabia dessa notícia, que a ABRAT vai ingressar como amicus curiae nessa ação, mas o fato é que nós temos uma discussão e, muito embora todos os gritos de um lado ou do outro, quem vai decidir essa polêmica vai ser o STF, declarando ou não inconstitucional. E digo porque eu entendo que não se trata de um dispositivo inconstitucional
com todo respeito àqueles que pensam diferente. Primeiro, eu preciso trazer um pouquinho o que mudou com a parte da justiça gratuita na Justiça do Trabalho, que também foi modificada por conta da reforma trabalhista. Se antes nós tínhamos uma possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à parte que recebesse ali até o dobro do salário mínimo, ou então que declarasse a sua condição de hipossuficiência caso ultrapassasse esse limite, o que acontecia na prática é que praticamente todo mundo juntava aquela famosa declaração de hipossuficiência com a sua inicial, ou mesmo quando os advogados tinham poderes para assim fazê-lo na sua procuração, eles mesmos declaravam essa condição de hipossuficiente do reclamante, e assim era deferido. Essa regra mudou. E também é discutido através dessa ação direta de inconstitucionalidade, porque agora, que a primeira parte não é a mais polêmica, ao invés de ser 2 vezes o salário mínimo, ela passa a ser 40% do valor do teto da Previdência. Mas, caso ultrapasse esse limite, a parte precisa comprovar essa sua condição de hipossuficiente. Não basta apenas que ela declare a sua condição de hipossuficiente, ela precisa comprovar essa situação. Como nós não temos isso ainda definido, eu sugiro para que os senhores, na medida do possível, apresentem comprovantes, documentos hábeis a demonstrar essa condição de hipossuficiência, ainda que ultrapassado esse limite. E, em várias oportunidades, não acho que é tão difícil assim fazer essa comprovação. Seja juntando ali as suas despesas com cartão de crédito, com o aluguel que ele paga, com o colégio do filho, com o transporte, enfim, tem meios, a sua declaração de imposto de renda, tem meios de fazer essa comprovação. Naqueles casos em que a gente não tem condições de fazer isso, juntem sim a declaração. Mas nesse caso, então, em que precisa fazer a declaração de hipossuficiência, eu recomendo para os advogados dos empregados que juntem e questionem essa constitucionalidade, porque enquanto a gente não tem essa discussão pacificada no STF, é possível que se discuta. E digo por que eu entendo pela constitucionalidade desse dispositivo. Porque ainda que ele faça a ressalva de que, mesmo o beneficiário, ele tem créditos a receber, os honorários advocatícios, eles não têm o caráter alimentar, tal qual a verba de natureza trabalhista deferida? Tem. A condição de hipossuficiente dele, por ocasião do ingresso dessa ação judicial, não foi resguardada? Foi. Foi. Se a situação dele modificou a ponto de ter créditos a receber nessa ação, e que esses créditos vão fazer frente a um crédito de natureza alimentar, que são os honorários advocatícios, entendo da possibilidade, sim, de ser aplicado esse dispositivo. Porque, senão, o que nós poderíamos estar criando aqui é uma casta de advogados, no caso, os advogados dos empregados, com todo o respeito daqueles que militam nessa área, de que só eles, nessas hipóteses de benefício da justiça gratuita, terem direito aos honorários. E os honorários dos advogados das empresas ou do empregador passam a ter, sim, essa condição suspensiva? Se não foi evidenciado por conta do crédito que ele tem para receber, a possibilidade de ele pagar essa ação? Não vejo óbice ao acesso ao judiciário por conta disso, porque é a análise de risco, que a gente já falou anteriormente, dessa leitura do que eu vou efetivamente pedir ou não. E, para terminar, peço desculpa por ter extrapolado o tema, mas já que várias pessoas acabaram antecipando o tema daqueles que me antecederam, como é que ficaria naquela hipótese em que é deferido o benefício da justiça gratuita, porque agora está pacificado, pelo menos com a reforma, da possibilidade do deferimento da justiça gratuita também para o empregador, que o doutor Vanderlei Godoy trouxe ontem, uma posição
ainda que recente, mais pacificada no TST, da possibilidade do deferimento da justiça gratuita para o empregador, que aqui o nosso tribunal não permite, mas agora que tem na reforma. E nesses casos em que é deferido o benefício da justiça gratuita para as empresas, os advogados também dos reclamantes não vão receber os honorários advocatícios por conta dessa condição suspensiva, muito embora a empresa vai ter que pagar os créditos trabalhistas do qual ela foi condenada. São reflexões que eu trago aqui para os senhores. Peço desculpas de ter levado tanto o tema mais polêmico ao final e por conta do encerramento. Acho que a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, competindo a cada parte, arguindo no que lhe interessa constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas que esse debate, de fato, só será resolvido por ocasião do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Ao agrado de uns e desagrado de outros, vai se definir pela constitucionalidade.